Bora te atualizar também sobre o Andrei, volante ex-Vasco, que pertence agora ao Chelsea e pode pintar no Palmeiras. Precisamos falar sobre o Andrei, o futuro do volante da seleção brasileira, do Chelsea, ex-Vasco. Existe a chance real dele voltar para o futebol brasileiro e não será para o Vasco, tá? Há necessidade de encontrar para ele um clube que jogue a Libertadores da América para que ele obtenha a pontuação necessária para garantir a permissão de trabalho no futebol inglês. Enfim, vamos falar sobre bastante coisa. Como é que tá a história do Capasso? Que novela chata, hein? Meu Deus do céu! Para começar com informação sobre o Vasco. O Vasco e o Atlético Tucumã ainda discutem sobre os impostos em decorrência da negociação do Manuel Capasso, o zagueiro que vai virar reforço do Vasco. E diante desse desacerto, o Capasso ainda não foi autorizado a passar por exames médicos. Novela insuportável e interminável que parece que vai terminar com um final feliz para o Cruz Maltino. Quero falar agora sobre Andrei, volante que foi revelado no Vasco, atleta que tem brilhado com a camisa da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano e que o novo reforço foi recém-contratado pelo Chelsea. Esse atleta pode pintar no Palmeiras, informação super importante dessa terça-feira. Quero te explicar em detalhes o que está acontecendo. O Andrei ainda não conseguiu o visto de trabalho para atuar na Premier League. É uma série de regras que são exigidas para que atletas possam atuar no futebol inglês. E essas regras estão associadas à participação, ao clube que ele jogava, à relevância desse atleta. O fato de o Andrei atuar durante toda a temporada passada na Série B pelo Vasco acabou pesando de forma contrária à sua contratação. Hoje ele só tem 4 pontos dos 5 necessários para que ele tenha a permissão de trabalho. O Chelsea tem a esperança de que o fato dele estar jogando com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano possa garantir esse ponto extra, mas se não rolar, uma das alternativas será emprestar o Andrei para atuar num clube brasileiro que jogue a Libertadores. Atuar no Vasco está descartado e atuar em um clube de Sul-Americana também. Há necessidade de que o Andrei jogue a Libertadores para que consiga esse ponto que falta e possa ser utilizado, possa ter o visto de trabalho para jogar na Premier League. Já posso antecipar para vocês também que a chance de jogar no Flamengo, que é um velho sonho do rubro-negro, está praticamente descartado. O Andrei tem muito carinho pelo Vasco e não gostaria de quebrar essa relação com o torcedor, jogando justamente no rival. Diante desse cenário, o clube que parece com mais chances de contratar o Andrei, caso exista a necessidade de um empréstimo para clubes brasileiros, é o Palmeiras, que busca há algum tempo um volante. O Andrei é super bem avaliado. Antes de gravar esse vídeo, eu até conversei com um dos representantes do Andrei, que está no Marrocos para assistir ao Mundial de Clubes, e ele admitiu que as primeiras conversas com o Palmeiras já foram realizadas, tudo ainda muito embrionário, mas que certamente vai causar enorme expectativa no torcedor alviverde. O Andrei é muito, mas muito bom jogador. Põe o Danilo no bolso, é muito mais jogador do que o Danilo, tem só 18 anos de idade e um futuro brilhante. É atleta para atuar num primeiro nível do futebol inglês, seleção brasileira, entre outras coisas, tanto que acaba de ser contratado pelo Chelsea. Nicola, você está enganado, pois no contrato do Andrei tem o Francisco Cunha. Vamos lá sobre esse tema é super importante, tá? Tinha prometido falar sobre o André, assim que a gente batesse 2.000 pessoas, já ultrapassamos as 2.000 pessoas, é um assunto que interessa a vascaínos, mas também a torcedores de outros clubes. O André foi vendido para o Chelsea, até nenhuma novidade. O André só não começou a jogar, ou só não se apresentou ao Chelsea ainda, está disputando o Sul-Americano. Mas, antes de se apresentar, antes de começar a jogar por lá, o Andrei precisa de um work permit, permissão para trabalhar, uma espécie de visto, tá? Esse visto de trabalho na Premier League, ele se dá de acordo com notas. Para que o cara tenha autorização para jogar na Liga Inglesa, ele precisa atender alguns pré-requisitos. E essas notas se dão de acordo com o país onde ele joga, o campeonato que ele disputa e tudo mais. O fato de o Andrei ter jogado a Série B do Brasileiro do ano passado não lhe valeu uma nota boa, especificamente no Campeonato Nacional. E hoje o Andrei tem uma nota 4 de 5, que seria necessário para essa permissão. A Premier League é bem rigorosa com essa história de work permit. Estou tentando lembrar qual o jogador, mas o Manchester City chegou a contratar um atleta brasileiro. O Guardiola chegou a redigir uma carta dizendo sobre a qualidade dele, o quão importante ele seria. Mesmo assim, não liberaram para que o cara pudesse atuar. Não sei se foi o Ian Couto. Depois vocês me ajudem a lembrar aí. Vocês usem o chat aí para dizer quem foi, tá? Mas tinha esse impasse, esse problema, tá?
O texto diz assim, a questão é que o Andrei ainda não tem a pontuação necessária para jogar na Premier League, uma vez que a Série B não conta pontos na regra da Liga Inglesa. A expectativa do Chelsea é que o volante atinja as metas necessárias no Sul-Americano Sub-20. Caso isso não ocorra, ele terá de ser emprestado. Chegando até a cogitar a possibilidade dele ficar treinando no Sub-21 do Chelsea, mas aí ele não conseguiria também avançar nesse processo. Então ele precisaria ser emprestado para um clube brasileiro. O GE traz a informação de que existe uma cláusula que garante que, caso o Andrei não obtenha o visto de trabalho, o Vasco tem prioridade em um eventual empréstimo e será notificado para demonstrar ou não interesse em contar com o jogador. Informação do GE, né, de que há uma cláusula no contrato que dá prioridade ao Vasco. Antes do jogo do Flamengo começar, com o Al Hilal, conversei com um dos empresários do Andrei. Ele está no Marrocos, me respondeu através de um áudio, meio rápido, porque até falou, estou chegando aqui no estádio, vou assistir o jogo, depois a gente conversa. Mas nesse áudio preliminar, ele disse que não dá para o Andrei jogar no Vasco. Apesar da prioridade, não estou duvidando da informação do GE, de que existe uma cláusula de prioridade, mas voltar ao Vasco não resolveria o problema do Andrei, que é jogar Libertadores da América. Ele precisa estar em um clube que atue na Libertadores para que ele possa ganhar a pontuação que lhe garantiria a permissão para jogar na Liga Inglesa, tá? Esse é o grande ponto. Como é que você vai desenrolar isso? Flamengo é uma carta fora do baralho. O Andrei não vai jogar no Flamengo. Primeiro porque o Vasco não autorizaria, se é que o Vasco vai poder autorizar, até por causa dessa prioridade. Depois porque o Andrei não quer. O Andrei, quando ganhava, o Andrei chegou a ganhar 7 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Nesse período, ele tem uma proposta gigante para jogar no Flamengo. Ele não quis ir para o Flamengo. Porque ele não quis, ele é muito identificado com o Vasco. Ele tem proposta do Flamengo desde muito novo. E nunca quis sair, porque ele é vascaíno, ele se identificou com o clube. Então, esse empréstimo, caso haja necessidade, não será feito ao Flamengo. Quais seriam as outras alternativas? O Fortaleza e o Atlético Mineiro disputam a pré-Libertadores. Não sei se seria interessante para o Chelsea emprestar o atleta sem ter a convicção de que esse cara vai, de fato, jogar a fase de grupos. Então, a menos que esses dois times avancem para a fase de grupos, o Andrei ainda não tem escolhido um clube, e eles aparecem nesse momento fora. E o Palmeiras é um clube que já estava monitorando essa história, o Palmeiras procura um volante e gosta da ideia. Esse empresário com quem conversei é um dos caras que trabalha no escritório do Juliano Bertolucci, e ele disse que a chance de jogar no Palmeiras é uma possibilidade real, tá? O grande lance do Vasco é esse que eu contei para vocês. Se ele volta para o Vasco, ele não consegue atuar na Libertadores e não consegue a pontuação necessária para o visto de trabalho. Douglas Luiz, Vasco. Douglas. Ah, isso, tá. Então, faz um tempinho que eu já contei essa história, né? Mas eu estava tentando lembrar qual era o jogador que era muito bom, que foi contratado pelo City e não deixaram jogar na Premier League. Douglas Luiz. Exatamente, pessoal. É assim, o City tinha comprado o Douglas Luiz, cara, muito bom jogador. Só que ele não atendia as cláusulas. O Guardiola fez um texto dizendo que ele é um jogador especial e não rolou, não autorizaram. O Grupo City precisou colocar ele para jogar, acho que na Espanha, não foi isso, pessoal? Douglas Luiz, quer ver, ó? E agora que ele voltou pro futebol inglês, no Aston Villa, agora já com a condição de permissão de trabalho, quer ver, ó? Já nem tem mais relação, ele foi pro Girona, que era do time espanhol do Grupo City, tá? Então ele sai do Vasco, é comprado pelo City, Guardiola queria utilizá-lo no time principal do City e não houve autorização. Lá não tem jeito. Parece que tem jeitinho sim, né? Como a gente tá vendo no caso do deixa eu lá. Meu irmão, você é anti-vascaíno, claro, apesar de torcedor vascaíno ser a sua audiência aqui no canal. Luiz Gustavo Cunha tá falando que eu sou anti-vascaíno, claro. Andrei não pode voltar ao Vasco. O Vasco não vai trazer uma grande camisa 10. Craque por aí. Não, Luiz, não sou anti-vascaíno nada. Não, tá falando besteira.